Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Se colocarmos em comparação Espanha ou Inglaterra, em Espanha lê-se 4 vezes mais do que em Portugal. Em Inglaterra lê-se cerca de 8 a 10 vezes mais livros do que em Portugal. Agora, um livro em Inglaterra ou um livro em Espanha está num valor equivalente a Portugal. E nós já temos um mercado pequeno e as condições... Mas os ordenados e não são os mesmos. As semanadas não são iguais. Por isso de facto, eu acho que é um dos grandes fatores que não ajuda. Rui Miguel Pinto, o jovem ribatejano, que é controlador de tráfego e instrutor de ténis, tinha desde adolescente o sonho de escrever um thriller histórico. Inspirado pelo exemplo de escritores como Luís Miguel Rocha, estreia-se agora com O Segredo de Tomar, pela mão da Porto Editora, um thriller alucinante, passado em Portugal e França, que conduz o leitor numa viagem vertiginosa para resolver um enigma que pode abalar os alicerces do cristianismo. Olá, Rui, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Muito obrigado por teres vindo de Benavente para falar connosco e diretamente, e depois voltas logo a seguir, não? À partida ainda vou dar, antes de mais, mais os autógrafos. Muito obrigado por este convite. Se calhar vou aproveitar uma vez que estou em Lisboa e ainda vou dar um saltinho para algumas Bertrands para autografar mais alguns exemplares. Faz muitíssimo bem. Muito bem, tu nasceste então em Benavente há 30 anos e moras lá? Moro lá desde sempre, portanto nascido e criado, fiz a escola em Benavente e apenas saí durante alguns anos e morei em Samora, que é na freguesia de Benavente, mas rapidamente voltei às origens. Nada e como nunca saí. Além do bolo de iogurte da tua mãe, Benavente vale muito a pena conhecer. Benavente vale muito a pena conhecer. É de facto uma localidade onde conseguimos ter a paz do campo, mas estamos a 30 minutos de Lisboa, isso portanto é ótimo. Podes sair sem ser completamente muito longe. Muito bem. Tu lias muito em pequeno, Rui, tinhas muitos livros em casa ou... Este teu prazer de leitura, e é um dos conselhos que tu dás a quem quer ser escritor, leiam muito, é muito importante para escrever. Acho Havia que muitos livros em casa? É obrigatório, quem quiser escrever bem tem que ler muito. Claro que sim. Eu de facto cresci rodeado de livros. Um privilegiado. É verdade, era uma coisa que a minha mãe nunca dizia que não, era a livros. Bom. E eu, o gosto pela leitura, eu diria que não foi imediato. Eu comecei a ler os livros de uma aventura, passei depois a ler Isabel Allende, li muito Isabel Allende. Fantástica. E eu minha diria... preferida. Certo? É de incrível. Foi onde nasceu o meu gosto pela leitura, foi com a Isabel Allende, e eu diria que o gosto pela leitura acentuou-se a partir dos 12, 13 anos. Foi quando eu comecei a ler com mais regularidade, foi quando mergulhei no universo do Dan Brown, do Luís Miguel Rocha, e foi aí que de facto não só a paixão pela literatura acentuou, como também a paixão pela própria escrita. Foi aí que eu percebi que mais cedo ou mais tarde iria escrever. Começaste a escrever nessa altura, tens coisas na gaveta? Tenho coisas na gaveta, muitas delas foram aproveitadas neste livro, mas de facto a visão de um miúdo de 12 ou 13 anos, lendo agora quase que parecia uma aventura dos 5 ou algo do género, não é bem o thriller que escrevi. Parece a tua viagem, a primeira viagem a tomar, como tu dizes, e tens no Insta um filme muito giro em que voltas-te para nós, a primeira vez que eu vim aqui, paras a imagem, de repente aparece a tua cara na mesma posição, no mesmo sítio, junto à charola. Com 18 anos de diferença. Mas é interessante porque, de facto, episódios que aconteceram há 18 anos marcam muitos dos episódios que nós vivemos hoje. E aquela primeira visita a Tomar com 12 anos, eu já tinha de facto a paixão pelos Templários, mas marcou-me, eu no dia em que entrei no convento... Foste com a escola, com os teus pais? Fui com o meu irmão. Fui com o meu irmão, que é 8 anos mais velho e também é um apaixonado por história. Da parte da manhã fomos ao Castelo de Almorol e ele, como sabia que eu adorava os Templários, disse vamos terminar o dia em beleza e vou levá-lo ao Convento de Cristo. E assim foi. E de facto eu já na altura, de forma inconsciente, levei um caderno de apontamentos para tomar notas. Que giro, boa. Esta coisa de leitura é importante e vou-te perguntar uma coisa, assim, não tenhas problema, Rui, se não tiveres uma resposta muito, muito rápida e muito imediata. Se fosses Ministro da Leitura ou Ministro da Cultura ou assim, como é que pomos os mais jovens a ler mais?
Em Portugal ainda se lê muito pouco. Em Portugal lê-se muito pouco, é certo. No entanto, no decorrer dos últimos anos tivemos um crescimento a nível de leitura, principalmente nas faixas etárias mais jovens, muito relacionado com as redes sociais, por incrível que pareça. Tem existido alguma dinamização por parte de pessoas normalíssimas que deixam opiniões relativamente à literatura. Ou clubes de livro, ou clubes de leitura. Exatamente, que há muito também. E de facto a literatura tem crescido. A meu ver, há um fator que predominante também no facto da leitura não existir tanto em Portugal, que é o preço dos livros. Acha que se fosse mais barato as pessoas liam mais? Creio que liam mais. Mesmo com esta coisa do cheque livre, por exemplo, para os miúdos das escolas, que mesmo assim não é... As pessoas dizem, de facto, o valor não é muito, muito elevado, mas dava para... Não sei se tem a saída que merecia uma iniciativa deste género. O que acontece é o seguinte, nós temos livros, se colocarmos em comparação Espanha ou Inglaterra, em Espanha lê-se 4 vezes mais do que em Portugal. Em Inglaterra lê-se cerca de 8 a 10 vezes mais livros do que em Portugal. Agora, um livro em Inglaterra ou um livro em Espanha está num valor equivalente a Portugal. E nós já temos um mercado pequeno e as condições... Mas os ordenados e não são os mesmos. As semanadas não são iguais. Por isso é, de facto, eu acho que é um dos grandes fatores que não ajuda. Porque nós temos cada vez mais leitores. Aquilo que eu também, se fosse Ministro da Cultura, fazia era mudar o Plano Nacional de Leitura. Para fazer o quê? Mudar como? Mudar a nível de livros, a nível de leituras obrigatórias que são apresentadas. Porque eu não creio portanto, acho importante que um aluno continue a ter conhecimento das obras que marcaram a nossa literatura, como é um caso de um Luís de Camões, de um Eça de Queiroz, de um Saramago, mas não creio que esse tipo de leituras vão fazer com que um jovem de 13 ou 14 anos se apaixone pela literatura. Acho que é importante termos... Não é pelos clássicos que iriam lá, mas tu defenderias que eles deviam ler mais... Devia-se fazer alguma thrillers e mais coisas mais eu não digo um thriller, mas assim. Algo mais... de aventuras. Algo mais moderno. Porque eu dei este exemplo há relativamente pouco tempo a um amigo que é: nenhum aluno inglês se vai apaixonar por literatura a ler Shakespeare nos dias que correm. Sim. Portanto, é necessário algo. Eu acho que é importante o aluno inglês conhecer Shakespeare e conhecer os grandes nomes da literatura inglesa, mas... Também por causa da língua, da sua identidade, não é? Exatamente. Parte. É como nós termos conhecimento dos Lusíadas, o que é que está ali, a crítica que foi feita é de facto importante, mas... Daí ler Lusíadas e isso puxar-me para querer ler muitas coisas, se calhar não. Não é fácil. Portanto, acho que devia haver aqui uma certa adaptação, mas lá está, por algum motivo eu também não sou Ministro da Cultura e... Não, mas todos estes contributos, Rui, é muito importante, e agora tu, como escritor, que passas a ser, tens também uma palavra a dar, e isso é importante, essa tua opinião passar, é muito importante isso. A tua área era Línguas e Humanidades, pronto, na tua escola, e depois frequentaste o curso de História. Frequentei o curso de História. Tu frequentaste, quer dizer que voltarás a acabar um curso ou fazer, ou gostarias? É algo que está em cima da mesa, portanto, eu frequentei o curso de História porque era a área que de facto sempre me apaixonou e aquilo que eu pretendia era o ensino. Ok. No entanto, eu querias a variante de ensino. Precisamente. De História? De História. Professor de História. Sim. Eu tive de facto a sorte... excelentes professores de História. Tive excelentes professores de História. Isto puxou-te muito para... Era a pergunta a seguir, de onde este gosto pela História? Isto vem também da parte dos professores que são de facto muito importantes. São de facto o pilar da nossa sociedade e por vezes não é dado o devido valor. Exatamente. Hoje em dia sente-se isso, são tão destratados, não é? As carreiras não são apaixonantes e não são sedutoras e não são muito bem tratadas até pelo Ministério, sente-se, ou pelas escolas, e eu sinto que isso afasta muitas pessoas quando é uma coisa importantíssima. Cada vez tenho mais convidados, Rui, que me falam disso, ou químicos, porque tiveram um professor de Físico-Química espetacular ou que acabam por moldar muito a nossa personalidade. Ou ir para a investigação, ou ir para não sei o quê. E eu, a nível de História aconteceu isto, mas eu frequentei o curso de História há 13 anos e aquilo que aconteceu é que hoje os professores de facto não têm grandes condições, mas há 13 anos o ensino estava a passar por uma fase muito difícil a nível de empregabilidade. Sim. E aquilo que ia acontecer era eu terminar a licenciatura e não conseguir arranjar trabalho no ensino, nem mesmo a 300 km de casa. E eu na altura optei por sair e foi... É outro ponto comum com o Luís Miguel Rocha, que também frequentou a Faculdade de História, mas no Porto. No Porto, exatamente. Engraçado. E depois aqui em Lisboa. Muito bem, esta questão do gestor
instrutor de tráfego nacional e tráfego europeu, ainda é uma coisa que tu fazes hoje. Eu neste momento já não estou como gestor de tráfego. Nem sequer instrutor de ténis também não, embora... O instrutor de ténis, portanto, eu fui continuas a jogar. Sempre que possível, não tanto como gostava. Desde os 14 anos já jogas? Desde os 14 anos, sim. Depois foste aqui para o Jamor tirar o curso de treinador de ténis da Federação e deste vários anos de aulas. Dei muitos anos de aulas, em Samora. Mas parei este ano porque de facto estava a ser muito difícil conciliar com a escrita e um dos requisitos para assinar o contrato com a Porta Editora era haver novas obras. Novas obras okay. Dentro de pouco tempo. Já estás a tratar disso, eu sei. Já estou a tratar disso. Não sabia que fazia parte do contrato, é engraçado. Sim. Ajudaram-te imenso. Até o Luís Miguel Rocha te deu umas dicas sobre quando assinares o teu contrato com a Porta Editora. Muita atenção. Por acaso estou na mesma editora e, portanto, é muito giro. João Paulo, eu vou aproveitar este momento para contar uma história com o Luís Miguel Rocha, porque o Luís Miguel Rocha foi como um mentor para mim. E eu, quando comecei portanto, na altura em que saí do curso, surgiu a ideia de escrever um livro. E eu comecei a trabalhar em algo que viria a ser O Segredo de Tomar. Estamos a falar quando? Há quanto tempo? Estamos a falar em 2012, 2013. Então já foi há mais de 10 anos. Já foi há mais de 10 anos. Sim, então. E em 2013, o Luís Miguel Rocha, na altura, estava a fazer uma digressão da Filha do Papa. Exatamente. Que foi o último livro que escreveu. E estava a fazer sessões de autógrafos pelas Bertrands de norte a sul do país. E eu, na altura, o Luís era uma referência para mim. Aliás, a nível nacional sempre foi aquela referência. Foi o primeiro autor português a entrar no top do New York Times. Exatamente. Era apelidado do Dan Brown português. E eu sempre... Essas tramas sobre o Vaticano que ele tinha, sim, sempre. E de facto, muito bem, com conhecimento que não era fácil de encontrar, porque o Luís tinha um conhecido no Vaticano que lhe passava informações. Exatamente. E ele depois engendrava tramas. E eu sempre adorei os livros do Luís. E eu enviei mensagem ao Luís através das redes sociais, na altura. Facebook, ganhei coragem e disse-lhe que estava a pensar em escrever um livro e se ele teria algum conselho para me dar. Algumas dicas sobre um policial e tal. E o Luís prontamente respondeu... Mas ficaste naquela... Bom, é o autor... Eu a pensar nunca mais me vai responder. Exato. Com aquela ideia. Estou curioso. O Luís responde no próprio dia. Era uma simpatia, 5 estrelas. Não só era um autor formidável, como um ser uma pessoa incrível. É verdade. Mesmo. Tenho sorte de o conhecer muito bem. De o ter conhecido bem. O Luís responde-me: olha, eu vou estar em várias Bertrands a fazer sessões de autógrafos, ver qual é que fica mais próxima da tua localidade e aparece que nós falamos. Eu assim fiz. Montijo. O Montijo ficava a cerca de meia hora, o Luís ia estar 2 ou 3 dias depois nessa Bertrand, e lá fui eu. E eu estive, para já achei uma coisa incrível, que é como é que um gigante da escrita como o Luís conseguia ter uma postura tão humilde e conseguia deixar um leitor tão à vontade. Porque o Luís era de facto, era incrível, era uma pessoa mesmo incrível. Muito generoso, era verdade. Com um sentido de humor fantástico à mistura. O Luís esteve mais de 1 hora a falar comigo. Incrível. Estivemos imenso tempo a falar de Templários, a falar do Vaticano, a dar-me conselhos de cuidados que eu deveria ter a assinar um contrato de edição. E no final eu levei o livro, levei a Mentira Sagrada para o Luís assinar. E o Luís assinou e escreveu uma dedicatória. E eu só quando cheguei a casa é que li aquilo que o Luís tinha escrito. E o Luís escreveu algo como: para o Rui Pinto, colega da escrita, que mais cedo ou mais tarde figurará nos mesmos tops que eu. Um abraço. De facto, um abraço. Um abraço. Incrível. E é curioso porque... Só leste quando chegaste a casa e percebeste? Só li quando cheguei a casa. Mal sabias tu, e de facto, 10 anos depois? Achei interessante, mas a verdade é que a Mentira Sagrada ainda hoje está na minha secretária. E na altura em que eu estava a escrever O Segredo de Tomar e estava a duvidar se a história tinha potencial, foi aquela dedicatória do Luís que me fazia seguir em frente. E ainda hoje, eu quando me sento ao computador e começo a escrever, acho que não há vez nenhuma em que eu não abra a Mentira Sagrada e leia aquela dedicatória. Tu escreves mesmo. Este gesto, que foi para o Luís a coisa mais natural do mundo, teve um impacto em mim que eu não consigo explicar. E acho que nunca vou esquecer, porque é interessante, porque tu estás a ler uma publicação que eu fiz nas redes sociais, e é incrível, quando eu fiz essa publicação, a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que conheciam o Luís e que me relataram episódios muito parecidos. Desde uma senhora que ia de férias para Roma e o Luís disponibilizou-se para lhe dizer quais os melhores locais para ela visitar, um jovem que também tinha várias dúvidas sobre o Vaticano e o Luís prontamente respondeu. O Luís de facto tratava os leitores de uma forma especial.
e eu emocionei-me bastante com uma mensagem que recebi no dia da apresentação do livro em Benavente. Eu fiz a apresentação no dia 1 de março e na altura o livro na primeira semana ficou no top de vendas da Bertrand e eu recebi, falei com o meu editor, com o Vítor Gonçalves, e disse: olha Vítor, uma vez que o livro está no top, eu acho que seria benéfico percorrer algumas Bertrands do país e falar com os livreiros, assinar alguns livros e conviver um pouco, portanto tentar perceber como é que estavam a correr as coisas. E recebi uma mensagem, né? Eu tinha acabado de dizer isto ao meu editor e recebi uma mensagem da gerente de loja de uma Bertrand em Coimbra, a dizer-me que teria todo o gosto, que os livros estavam esgotados, mas que quando fossem enviados novos exemplares, que teria todo o gosto que eu passasse pela Bertrand para os assinar. Exatamente. E eu disse: olha, muito obrigado pelo convite, eu já estava a planear isso com a editora, porque de facto tenho conhecimento que as coisas estão a correr muito bem e que vocês têm feito um trabalho incrível a nível de Bertrand, e eu já estava a pensar nisso, portanto, isso vai acontecer. E ela enviou-me uma mensagem a dizer que ficava muito contente e que eu fazia lembrar o Luís não só pela forma como escrevia, mas pelo cuidado que tinha com os livreiros. O Luís era de facto uma pessoa muito especial e é importante salientar que foi uma perda muito grande, não só no mundo da literatura, como no geral, no mundo. Morreu muito novo, ele agora dia 26 faz aliás uma década já, com 39 anos, um cancro, mas de facto estas obras dele, O Último Papa, sobre a morte de João Paulo I, A Bala Santa, A Mentira Sagrada, depois A Filha do Papa, já depois em título póstumo saiu que ele tinha coisas ainda no espólio dele, que o irmão depois editou, As Curiosidades do Vaticano, e A Resignação, o último também, que já saiu a título póstumo. Era de facto, eras um grande admirador dele, como eu era também, ele sempre vinha cá a Lisboa, nós íamos sempre almoçar, e era uma pessoa também muito, muito engraçada, muito, muito querida. E, portanto, é engraçado esta influência que ele teve, porque é de facto as pessoas que te inspiraram a outros. Por exemplo, tu gostas muito também do Daniel Silva, o Ken Follett, claro que são referências para ti. O próprio Dan Brown, vai agora ter, aliás, um novo livro. Exatamente. Sabes que Dan Brown 9 de setembro, agora, O Segredo dos Segredos. Dan Brown também teve uma importância grande no que toca... para mim, o meu mentor será sempre o Luís pelo impacto que teve. Mas mas com Os Anjos e Demónios é que tomaste a decisão de escrever. O Anjos e Demónios foi o livro que mais me... Eu não vou dizer que mais me marcou no sentido de começar a escrever, porque houve muitos livros que me marcaram. Claro. Mas eu cheguei ao fim do Anjos e Demónios e eu senti a necessidade de eu quero escrever algo que deixe o leitor a sentir aquilo que eu acabei de sentir. E foi de facto... emoção até ao fim. E tens alguns truques, os capítulos curtos, este tipo de coisas que tu fazes deixar em suspense. Isso é uma coisa fantástica. Foi muito Dan Brown. Eu tive a sorte de quando foi a origem, ele foi lançado cá, fui eu que tive que o apresentei no CCB. Incrível. E ele de facto, eu digo sempre, é um truque que tem esta questão da maneira de escrever que nos leva a querer o page turner, não é? Da pessoa não consegue largar porque as coisas sucedem-se em catadupa e é de mini capítulos que é muito, muito, muito atrativo. Dan Brown tem uma frase muito conhecida que é: o suspense trata-se de fazer promessas ao leitor, que é: eu sei algo que tu não sabes, mas se continuares a ler eu vou-te dizer. Exatamente. E faz com que o leitor tenha... E resulta porque o leitor está constantemente, página atrás de página, a tentar perceber o que se vai passar. Uma coisa que tu fazes muito, e fazes muito bem, para escrever os teus livros, é vais visitar os sítios da história, porque é uma coisa que tu adoras fazer, esta questão dos trilhos, pegas na tua mochila, lá vais tu, e tens vários filmes no Instagram que mostram isso, por sítios lindos de morrer. Além do surf, pronto, que na Costa Vicentina, onde tu vais no verão de 2006, o próprio protagonista também faz, e dos cães, e da tua cela, e dos passeios que estás com os cães, também te ocupam o teu tempo, e acho muito bem. Esta questão dos trilhos, e concretamente desta viagem que tu fizeste no pós-confinamento a Santiago de Compostela, foi também, lá está ali, palmilhaste 200 km para aí, de Braga até lá. Que depois até disseste um dia vou voltar a fazer estes trilhos, vais mesmo? Vou voltar a fazer os trilhos, não sei se tão cedo. Eu posso já dizer que o próximo projeto vai passar por isso, não é? O próximo projeto vai ser passado entre Braga e Santiago, e eu fiz os caminhos de Santiago em pleno confinamento. Portanto, ia sozinho. Fantástico. Foi... Porque te apeteceu? Porquê que fizeste El Caminho? El Caminho, porque foi uma altura em que eu precisava de esvaziar a cabeça. Okay. Estava a sentir necessidade de, durante alguns dias, desligar, e já andava há muitos anos para fazer o caminho,
E de certa forma acho que não há alturas certas para fazermos algo, e a prova foi que o caminho foi das melhores experiências que eu alguma vez tive, mesmo em pleno confinamento, mesmo... Pois, os albergues estavam fechados. Os albergues estavam fechados. Quanto tempo demoraste? Eu demorei 8 dias, porque... Uma semana inteira, portanto, 8 porque dias. as 2 etapas em Portugal, que eram 4 etapas, eu fiz em 2. Ok. Pronto, e de facto tive encontros incríveis. Eu posso contar isto, eu no primeiro dia do caminho, portanto fui de Braga até Ponte Lima e foram cerca de 40 km. E era a única etapa que eu não tinha bem noção de como é que seria, porque o caminho normalmente faz do Porto e no Porto tu depois apanhas Ponte Lima. E eu de Braga a Ponte Lima não tinha noção da dificuldade que seria a nível de subidas, a nível da orografia, digamos, do terreno. Exatamente, não tinha estudado. E foi duríssimo. Eu ia com uma mochila às costas com mais quilos do que deveria, e eu entrei em Ponte Lima quase a chorar, com dores. Uhum. E deparei-me com uma pessoa, portanto eu fiquei numa pousada, porque os albergues estavam fechados, e quando chego, encontro um senhor que me viu e diz, peregrino? E eu, sim, eu também sou um peregrino. E eu, sim, podes procurar no telemóvel José o Peregrino. Ele era espanhol, portanto, José el Peregrino. E eu pensava que o senhor estava a brincar comigo, mas de qualquer das formas tirei o telemóvel e procurei. Então, a pessoa que eu tinha diante de mim era, portanto, um antigo pescador que naufragou no mar da Noruega. Incrível. Teve 12 horas até ser resgatado, a tripulação toda morreu. O único sobrevivente? Foi o único sobrevivente, apoiou-se nos corpos dos colegas. Foi resgatado 12 horas depois das águas gélidas do mar da Noruega. Os médicos disseram-lhe que ele jamais voltaria a andar, nunca iria recuperar. E o José fez uma promessa que se voltasse a andar ia em peregrinação a todos os locais santos do mundo. Ou seja, a pessoa que estava ali já tinha feito o caminho dezenas e dezenas de vezes, já tinha ido a Jerusalém, já tinha ido a Fátima, já tinha ido a Lourdes, ele palmilhou a Europa toda de mochila às costas. E eu sou sincero, eu naquele momento, aquilo foi uma lição para mim, porque naquele momento as dores não me passaram, mas a minha mentalidade mudou por completo. Porque, e é tudo o que precisamos para seguir caminho, não é? E ele deu-me muita força depois para a etapa seguinte, e foi um encontro que me marcou, porque é uma lição de vida. Aquele homem era uma lição de vida. Estamos aqui a conversar de várias histórias que te aconteceram ao longo deste caminho, os caminhos de Santiago que tu fizeste, onde partiste em busca de inspiração. Tens dezenas de histórias. Ficámos a saber que o teu próximo projeto já vai ser um bocadinho baseado nesta peregrinação que tu fizeste, no fundo. Sempre histórias para contar. Este road trip por Itália, isto aconteceu? Não, essa road trip por Itália seria uma viagem, é um objetivo. Fazer a Itália de norte a sul, sim, nas redes sociais. Numa entrevista rápida perguntaram-me qual é que seria a viagem de sonho. E a minha viagem de sonho, claro que teria imensos locais que gostava de conhecer, mas Itália sempre teve um fascínio grande da minha parte. Uma mística especial, não é? E eu gostava muito de fazer Itália de norte a sul. Mas bom garfo, gostas de boa... Sim, cozinha italiana então, para Itália, mim. vais morrer, sim. Porque é delicioso. Tudo, até as pizzas e os lados das bancas da rua ultrapassam tudo que a gente conhece. É extraordinário. E também Paris, a primeira vez que foste, talvez uma viagem muito marcante para ti, e tu sentiste muita necessidade de escrever. Tu é engraçado, tu visitas as coisas, tu és tão bom, Rui, visitas as coisas e depois ficas com histórias para contar e apetece-te contar e partilhar as coisas boas que tu vais vivendo. Isso é muito giro. Sim, a viagem a Paris foi de facto eu tinha cerca de 12 anos. A viagem a Paris coincidiu mais ou menos com a primeira visita a Tomar. Sim. E eu tinha 12 anos. E a viagem a Paris, para um jovem que, claro que já tinha saído do país, já tinha os meus pais sempre me habituaram a viajar, mas nunca muitas viagens para fora. Sim. E Paris foi daqueles locais que nós estamos habituados a ler, a ver filmes, locais extremamente emblemáticos, e para um miúdo de 12 anos aquilo foi, de facto surgiu mesmo a necessidade de escrever, o ambiente, as pessoas, o pulso da cidade, houve muita necessidade de escrever sobre isso, e a paixão pela escrita foi muito, eu diria que comecei a escrever por causa da viagem a Paris.
Foi aquilo que fez com que, de facto, agarrasse um caderno e começasse a escrever. Está-te no sangue, de facto, este impulso, esta coisa é muito engraçado. Então, séculos depois, a descoberta dos Templários continua a matar. E aqui sim, o subtítulo desta capa, a Porta Editora aqui fez um belíssimo trabalho. Esta capa é muito bonita também, e faz jus, o tipo de letra, a fotografia, tudo, desta cena na charola, que se nota aqui, deste frade, deste monge. Esta tua ideia, portanto, já tinha surgido, como tu dizes, já 10 anos antes. Quem é que é o teu Tó a quem dedicas o livro? É um tio mesmo, teu verdadeiro, que existe e que sempre deu-te livros ou sempre conversou muito contigo, gostas muito dele? O tio Tó já não está connosco. Mas era alguém muito especial, então era alguém muito especial. Era alguém que, apesar de não ter tido uma grande importância no meu percurso literário, teve um papel enorme na pessoa que eu sou hoje e proporcionou-me alguns dos momentos mais felizes a nível de infância. Cheguei a ir com ele a tomar, portanto é uma pessoa que está muito presente e moldou muito o meu caráter. Muito generoso da tua parte, mas não sou muito generosa, tens um coração grande. Inicias parecido com o Luís, de facto. A ligação com a editora foi fácil, ou bateste muitas portas, ou como é que contactaram contigo para editar este livro? E é logo o maior grupo português, não é? A Porta Editora. Portanto, o contacto com a editora foi fácil. Quem me contactou foi o Vítor Gonçalves, que é o meu editor. E na altura, por norma, quando são editoras muito grandes, é necessário esperar mais tempo. Por norma, 3 a 4 meses até recebermos uma resposta. Eu na altura já tinha... Portanto, tinhas mandaste o manuscrito? Para diversas, sim, para diversas editoras. Várias, claro. Aliás, eu até fiz uma espécie de grelha Excel com as várias editoras para as quais tinha enviado o manuscrito, datas e depois as respostas. Sim, e aquilo que aconteceu foi, eu de facto tinha já propostas em cima da mesa com editoras que até me sentia confortável a editar, a publicar, e o Vítor na altura falou comigo, tivemos uma reunião, eu expliquei-lhe que não seria um único livro, eu tinha várias ideias e que pretendia, portanto, desenvolver vários projetos literários. Sim. E o Vítor disse-me que era mais ou menos isso que pretendia, porque não queria apostar... do thriller histórico vende bastante, é uma área que é bastante procurada. Vende bastante, mas curiosamente não temos muitos autores portugueses a escrever. Temos muitos leitores, mas não temos este thriller que envolve a investigação histórica. Não há de facto muitos autores a atirarem-se para este campo. E eu diria que foi isso que fez com que a Porta Editora, aliás, o próprio Vítor na altura disse que a Porta Editora tinha ficado com um vazio muito grande desde a morte do Luís, e que ainda não tinham conseguido arranjar ninguém a escrever policiais, sim. Mas não com esta parte histórica. E o Vítor também gostou muito da questão de ser um thriller histórico passado em Portugal, onde o leitor consegue, se quiser visitar um determinado local, esse local existe e está próximo. Exatamente, e pode ir, e tu fazes isso. Pode ir. E depois tens no teu Insta, é muito giro, porque depois tens, eu estou a entrar neste template, mas isto é, e a Gruta do Sangue, não sei o quê. E aparece, exato. E eu estou aqui, depois vão ver, eu aqui tive que vir à Gruta do Sangue para ver se as pessoas, se eles conseguiam, se o protagonista conseguia escapar, ou se ficava alagado dentro da água que não... Mas sabes que é interessante. Isso é muito interessante. É interessante porque muitos leitores, o feedback que eu tenho recebido, e nós vivemos numa altura em que é muito normal o leitor estar a ler com o telemóvel ao lado, e é frequente os leitores estarem a ler e a determinada altura agarrarem no telemóvel, vão ao Google, deixa-me lá ver se este local de facto existe. Ou a igreja de Santa Maria do Olival, ou exatamente. Esta pedra por onde existe uma cripta... A lápide do Gualdim Pais. De facto, há muito... Lá. Está lá. Claro. E é interessante porque é uma parte palpável que nós temos. O leitor, se quiser, consegue verificar a Gruta do Sangue, consegue... Sim. A questão da Gruta do Sangue, tocaste aí num ponto que foi interessante. Eu só consegui a Gruta do Sangue, para quem não sabe... Na mata dos Sete Montes, portanto é a mata adjacente ao castelo. E a Gruta do Sangue é a gruta por onde descem as águas que vêm da mina subterrânea do castelo. Portanto, essa gruta, durante os meses de inverno e de primavera, tem água. A questão é que nós temos a garantia que há um percurso que é feito desde o castelo até ali. E eu precisava portanto, para quem não sabe, são muitas as histórias e os relatos até dos monges da Ordem de Cristo que mencionam passagens subterrâneas por Tomar,
e não só por tomar como pelo convento, e numa altura do livro há de facto uma fuga do protagonista que vem... Sem spoilers, mas há uma fuga. Vai por um túnel, pronto. Exatamente, e eu precisava de saber se essa passagem poderia eventualmente dar à Gruta do Sangue. Exatamente. E precisava de saber como é que era a gruta, porque há uma coisa que portanto, os factos históricos que são apresentados no livro são reais, eu não alterei factos, aquilo que coloco nós temos muitas partes históricas que não estão devidamente documentadas e que dão origem a dúvidas, e eu agarro nessas dúvidas e depois interpreto ou uso para... Faz a ligação e os diálogos. Exatamente. É o papel questão de um romancista histórico. Exatamente. No fim sem do dia, alterar a história. No fim do dia é um livro de depois ficção. A ligação, exatamente. É ele que inventa, claro. E na Gruta do Sangue eu precisava de saber de facto como é que era a gruta. E a gruta é uma gruta pequeníssima, onde nós temos que ir a rastejar quase, e eu chegou à altura de escrever sobre a fuga. Era primavera, eu não ia conseguir entrar na gruta com a gruta seca, então com água pelo joelho e de lanterna, lá fui eu pela gruta a perceber como é que era. E achei surpreendente porque de facto era possível haver uma ligação, porque a gruta foi escavada pelo homem, foi uma gruta escavada artificial, e a gruta não era em pedra, portanto nós à medida que vamos entrando é uma gruta em arenito, nós até conseguimos ver as raízes das árvores no cimo da gruta, e eu fiquei muito feliz porque foi possível fazer essa cena e, portanto, valeu a pena ter água pelos joelhos. O protagonista salva-se, não é? Portanto, já perceberam. Nessa parte salva-se, não sabemos quanto ao resto. Mas é de facto fantástico. A primeira vez que visitaste Tomar foi em 2007, tinhas os tais 12 anos, e é de facto uma cidade extraordinária. Toda aquela Praça da República, com o Gualdim Pais, a Igreja de São João Batista, recentemente restaurada, aliás, merece muito esta visita. Eu em Tomar adoro aquela ermida de Senhor da Conceição, para onde era para ser sepultado o Dom João III, e depois acabou por não ser, uma obra do João de Castilho, incrível, do arquiteto dos Jerónimos também, a charolinha da Mata dos Sete Montes. Falas disto tudo, do aqueduto de Pegões. Tu tens esta coisa por causa da tua ida com mochila e os trilhos e vais a todo lado, mesmo no teu Instagram mostras estes olhos de água, por exemplo, onde tu estás, no Alveal, às nascentes do Alveal, deve ser, ao pé do Centro de Ciência Viva, do Morcego e do... Exatamente. As buracas do Casmilo, e assim o Cano de Sintra, com a lenda, encontras aqui a Cascata da Fórnia, tu andas, o Pego de Rainha, tu andas em imensos sítios que mostras e aconselhas às pessoas também a visitar. Sim, portanto, é muito giro. Essas idas já não estão bem relacionadas com o livro, é mais aquela necessidade que eu tenho de colocar a mochila às costas e ir explorar um local, porque é talvez uma das formas mais rápidas que tenho de limpar a cabeça, é fazer um trilho de mochila às costas, sem saber muito bem o que vou encontrar, e dependendo depois também da altura do ano, por exemplo, a questão da Cascata da Fórnia tem que ser ou na altura do inverno ou na primavera para conseguir apanhar a cascata com água. Ali na Cova da Vera, em Alcaria. Exatamente. Apanhar com água. Com água. Okay. Porque, se não seca, se não é uma parede só, é uma parede. Sem ver se a água a cair em cascata. É muito giro. O Pego da Rainha, por exemplo, é bom ir no verão porque é uma pequena cascata que dá portanto, a origem a um lago, que tem água o ano inteiro, e é incrível porque fica rodeada por uma floresta, por uma clareira, e é incrível mergulharmos ali só a ouvir os sons da natureza. O Pego das Pias, tu já foste? Ao pé de Odmira, tens que ir lá. Não. Se não conheces, é mais um trilho fantástico que eu te sugiro aqui. O Pego das Pias, toma nota. Ao pé de Odmira. E Troyes, chegaste a ir a Troyes? Em França? Não. Na região da Champagne. Mas tu, aqui é importante... Nem a região de Pan, portanto são duas localidades que... Hugo de Payens, o fundador Exatamente. Em 1127, da Ordem do Templo, portanto, no princípio eram só os 9 cavaleiros... E aqui que se deu aquele concílio de Troyes muito importante, onde foi com o São Bernardo de Claraval, por exemplo, e que foi muito importante. Mas tu falas disto, como isto passa entre lá e cá também em Portugal, eu estava a dizer que o Rodrigo Santos é que também faz questão, vou a todos os sítios dos meus romances, eu tentei. Menos este do Spinoza, daquele que ele fez sobre o filósofo português em Amsterdão, o único que ele conheceu depois de ter escrito. Mas de facto é importante e tu dás essas dicas. Aquilo que se passou em Paris, eu já tinha bem presente a viagem a Paris. Das localidades em Champagne, aquilo que fiz foi
para além da pesquisa morosa, foi falar com muitas pessoas de lá, que trabalham nos monumentos e que me conseguiram dar informações bastante sólidas para depois escrever. Tu nisso és ótimo, depois explicas imenso, e a gente aprende imenso com os teus livros, o que é bom, mas explicas muito e vê-se que foste informar muito. Aquela, por exemplo, que usam os soldados é a balaclava. Balaclava. Balaclava, que é um excesso de máscara, mas negra. Balaclava normalmente é as máscaras que... Como usam os SEALs e as operações especiais utilizam, onde apenas fica visível os olhos para não serem reconhecidos. Contigo, estás a ver? E outra coisa que eu também não sabia... Mas sabes que eu tenho um irmão que é oficial do Exército Português. Então, o teu irmão, aquele mais velho? Exatamente. Então e pronto, que me permitiu... essa facilidade. Tudo, as armas... Portanto, os engenhos explosivos, as situações militares ou os episódios policiais. O protagonista também tem um irmão no exército, então é por isso. Ok. Curioso. Olha, a lápide do Gualdim Pais foi outra coisa que eu aprendi contigo. Está lá em Tomar, de facto, ainda outro dia tive um casamento lá, portanto eu conheço isto bem. O fundador, o Gualdim Pais, o grande fundador, não é? De Tomar e de Pombal e que fundou os castelos de Lamorol e de Monsanto e de Tomar, como a gente viu. Uma figura emblemática. Emblemática. Fez ali naquela igreja de Santa Maria do Olival o panteão dos Templários, no sentido que foi tudo remexido quando fizeram obras no tempo do Renascimento e mudaram o sítio das campas e tudo, e ele tem uma lápide agora na parede, onde diz não sei quantos, isso é um tema que tem dado alguma discussão entre historiadores. E tu explicas aqui, porque é algo e lá explicas, que na página 139 está aqui a dizer, olha, esta data mas ele morreu 38 anos antes, pois é que a gente usava a data do tempo do César naquela altura, não é? É um facto. É curioso saber porque contigo, é importante. Há muitos historiadores que não defendem que o Gualdim Pais está sepultado naquele local. Aqui, okay. Porque a única prova que nós temos é de facto essa pedra tumular que indica que ele pode ter estado sepultado ali. Sim. Mas era o panteão dos mestres, há lá outros mestres templários. Sim. Aquilo que acontece é, durante a época manuelina, durante a altura do Renascimento, há de facto, são feitas alterações na igreja. Morfologia das igrejas e sofre como uma porta, um portal e aqui é românico ainda e tudo o resto mudou de orientação. Exatamente. Foi esta rosácea que é nova, com as obras já no século XX até ao XIX. Sim. Portanto, houve muitos restauros que foram alterando a partir logo do Dom João III começaram a fazer Exatamente. E por isso aí o sítio certo pode não ser... Aquilo que aconteceu foi os túmulos saíram, os restos mortais dos mestres permaneceram na igreja, mas supostamente os túmulos foram destruídos. Retirados ou destruídos. Pronto, aquilo que acontece há muitos relatos que temos que indicam que há uma cripta debaixo da igreja. Aliás, eu coloco isso no livro, se não estou em erro, que é à volta, portanto, no adro da igreja foi encontrada uma das maiores necrópolis da Europa há cerca de 10 anos. E faz todo o sentido. Gualdim Pais, para além de ser o fundador de Tomar, foi cavaleiro de Dom Afonso Henriques e foi uma figura incontornável da história de Portugal. Era cruzado. E esteve na Terra Santa, ele teve imensas Esteve na Terra Santa, no cerco de Jafa, teve imensas missões importantes. Portanto, daí eu dizer que foi nessa altura que possivelmente Gualdim Pais teve conhecimento dos segredos da Ordem, até porque Gualdim Pais tem contacto com um dos fundadores, com um dos 9 cavaleiros fundadores da Ordem do Templo. E pareceu-me um pouco... Acho duvidoso que figuras destas da história de Portugal, que a determinada altura simplesmente os túmulos fossem destruídos e os restos mortais fossem colocados a um canto. Daí eu achar que na cripta pode de facto existir algo. Mas existe essa cripta? Existe essa cripta. Assim como a ligação que existe da Igreja de Santa Maria dos Olivais até ao Convento de Cristo é factual. Isso existe? Um túnel mesmo? Como tu pões eles a fugir, os miúdos? Sim. A única alteração... não sabia que isso existia. Mas é verídico. A única portanto... Incrível. A única coisa... Vai debaixo do rio Nabão. A única alteração que eu fiz é que neste momento, aliás, os últimos relatos que há dos frades que tentaram fazer essa travessia, o rio, a determinada altura, abateu-se sobre a passagem. Okay. Ou seja, neste momento não é possível. Sim. Aliás, eu no livro coloco-os a fugir e com água pela cintura. Neste momento... Estava a coisa a correr. Exatamente. Já estava a começar a ficar difícil. A passagem está de facto inundada. Aliás, os relatos que há, os frades, os achotes que levavam, o lume apagou por falta de oxigénio, portanto eles tiveram que voltar para trás. E estamos a falar há umas centenas de anos, não há muito, não foi há 5 séculos, mas estamos a falar talvez há 200, 300 anos, os últimos relatos que há sobre essa passagem. A passagem, entretanto, foi selada.
Exatamente, pronto. Então, mas se existe, olha, para cá não sabia, porque a minha dúvida era essa, a última, era para isso. O que é real, o que é ficção? Existe, há coisas que tu sabes... Quanto à questão da Gruta do Sangue, por exemplo, a ligação da passagem à Gruta do Sangue, isso foi fictício ou foi uma teoria. Sim, não está provado. Está provado que, de facto, essa gruta tem ligação para a colina do Castelo, exato, mas não sabemos... sabemos que essa gruta, a ranhura, já existia na altura do Aldim Pais, até porque um dos nomes, o nome Gruta do Sangue, foi dado, segundo a lenda, porque as tropas do Almanzor, nessa altura, não foi? Quando cercam o castelo, foi uma chacina. O cerco foi de tal forma brutal contra os mouros queriam chegar ao norte, e foram até Santiago, o Almanzor foi até Santiago de Compostela. Não esse Almanzor. Esse Almanzor foi travado. Esse Almanzor não subiu. Anterior. Houve várias. Esse Almanzor, de facto, o Aldim Pais, com uma idade muito avançada já, conseguiu travar o cerco, mas foi algo de tal forma sangrento que a carnificina, diz que em vez de sair água, saiu sangue. É? Impressionante. Muito bem, é de facto um thriller espantoso, e passado em Portugal. Ficamos agora já à espera deste caminho, também vai ser passado entre Portugal e Corunha Espanha e Galiza. Sim. Entre Portugal e Espanha, mas Rui Miguel Pinto, o nosso tempo voou, já sabia que isso ia acontecer. Antes de voltares a Benavente, quero-te agradecer muito esta tua disponibilidade, a tua generosidade em vir aqui, a homenagem bonita que tu fazes ao Luís Rocha também com este teu livro, e que ficamos à espera que voltes com o teu próximo, talvez para o ano. Talvez para o ano. Espero que sim. Muito obrigado, então. Estás com ele em mãos e, portanto, o Vítor Gonçalves a editar-te à mesma? Aquilo que temos planeado é até ao fim do ano enviar para o Vítor e depois no decorrer do ano seguinte ele ser publicado. Do manuscrito que tu mandaste, ele mudou muita coisa? Mas vai sempre, os editores fazem isso, não é? Os editores fazem isso. Aqui vai mais por aqui, vai mais por ali. Mas com toda a razão. Portanto, o Vítor e a Inês, que foi a revisora, foi muita... Foram dicas e sugestões? Não foi mudado, foi adaptado. Portanto, eu era muito descritivo. Okay. Senti a necessidade de colocar muitos pensamentos das personagens e o Vítor disse-me que não é necessário. E num thriller, o thriller tem que ter um ritmo frenético. Sim. E foi isso que foi mudado. E eu li, entretanto, o livro, mesmo antes dele ser publicado, li o livro e reconheço e dou razão ao Vítor. Foi de facto um trabalho de equipa. Rui Miguel Pinto, muitos parabéns por este livro. Obrigado. O Segredo de Tomar, fica aqui a dica da Porto Editora, a não perder este thriller histórico, passado no tempo dos Templários, passado no tempo dos Templários e hoje, com investigações a ver com o segredo que os Templários terão escondido e que pode abalar os fundamentos da religião, da fé cristã. Muito bem, ficamos à espera do próximo. Muito obrigado por teres vindo. Ora é essa, obrigado eu.